Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma reunião especial nesses dias em que nós estamos debaixo de uma ordem do Ministério da Saúde, assim como as demais igrejas. A Igreja do Deus de Maravilha, que é esta igreja, está também fazendo as suas reuniões online pelo sistema, através da internet. Nós estamos chegando aí na sua casa. E eu espero que nesta noite especial, você mais uma vez possa ser ricamente abençoado por Deus. Que o Espírito Santo tenha mais uma oportunidade de estar trabalhando no seu coração, para que através da graça do Espírito Santo, você e eu possamos crescer na graça e no conhecimento. E que hoje a bênção de Deus, pela misericórdia que Ele tem tido sobre nós, porque a razão de nós vivermos é a misericórdia do Senhor, ou seja, a misericórdia do Senhor é a razão de nós estarmos vivos até agora. E eu espero que nesta hora a misericórdia do Senhor comece a entrar na sua casa, na sua família, restaurando a sua vida, transformando corações, e que hoje nós tenhamos a graça de, através da palavra, conquistar mais vidas para o reino dos céus. Você que ainda não se decidiu a entregar a sua vida para Jesus, nesta noite será uma grande oportunidade de você fazer isto. E desde já, pense nisso, porque a sua decisão fará diferença na vida eterna. Antes de mais nada, vamos adorar a Deus com uma oração, e em seguida estaremos recebendo aqui, ou tendo um momento de louvor, de gratidão a Deus, porque Ele tem nos dado a graça da vida. E logo após, Deus permitindo, eu estarei trazendo uma palavra para o seu coração, que Deus já propôs no meu coração. E hoje estamos tendo essa oportunidade aqui na Igreja do Deus de Maravilhas, para levar até você uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra transformadora, e que ela molde o seu e o meu coração. Porque se eu falo com você, estou falando comigo também, porque não estamos falando de nós mesmos, estamos falando da palavra de Deus. Oremos. Pai querido e santo, em nome do teu Filho amado Jesus, nesta noite nós estamos diante do Senhor, com um propósito definido em nosso coração: adorar o teu nome, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mediante toda e qualquer situação, o Senhor continua sendo e sempre será o Deus de todas as coisas, e nada nesse mundo está oculto aos teus olhos. O Senhor sabe de cada coisa que acontece nesta terra. O Senhor sabe exatamente o que eu e esta pessoa que me ouve nesta noite está pensando, porque o Senhor é conhecedor. E que hoje, Senhor, as necessidades de cada um dos teus filhos venham a ser supridas pela tua graça e pela tua misericórdia. Que a mão de Jesus se levante sobre cada lar, sobre cada família, e onde houver um enfermo, que ele seja curado, onde houver alguém oprimido, que ele seja liberto, e que esta seja uma noite de louvores e gratidões a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor fará, porque o Senhor continua sendo o nosso Deus e é Deus para sempre. Obrigado, Senhor, e assim nós estamos dando por aberta mais uma reunião aqui na Igreja do Deus de Maravilha, e através desta reunião, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos agora ter um momento de adoração, de gratidão, e que você possa, juntamente com o missionário Michael, que é um missionário que tem levado a palavra de Deus, né? Que você possa entrar na presença de Deus e exaltar o nome dEle. E em seguida, através deste louvor, eu creio que o Espírito Santo já estará preparando o seu coração, para que em seguida nós
ouçamos e entendamos a palavra de Deus. Glória a Deus, graça e a paz. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor nesta hora, neste momento. Que você possa adorar conosco. Essa música, essa canção, ela é um hino, né? E de muitos anos, de muito tempo. E que diz nessa canção, que é um desejo do meu coração nessa noite. E eu tenho certeza que de muitos irmãos que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, que é um pedido a Deus dizendo que mais perto eu quero estar do Senhor. Eu quero estar mais perto dEle. Você também almeja isso? Você também gostaria de estar mais perto do Senhor? Você gostaria de ficar mais ao lado dEle? Então vamos adorar o Senhor. O pastor Donizete pode também ajudar nessa música, nessa canção. O pastor Alceu também, que está por aqui, né, também vai ajudar. Nosso irmão Fred, o pastor Alceu está aqui e vai ajudar nessa canção. Amém? Daqui a pouco o pastor Alceu vai estar falando, mas nessa hora nós vamos adorar o nome do Senhor com essa canção. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Senhor, por mais esse dia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar.
meu Deus, de ti, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos estar mais perto do Senhor. Esse próximo cântico, irmãos, também gostaríamos de dedicar aos irmãos da igreja lá de Conceição das Alagoas, amém? Que pediram para estar louvando esse cântico, esse próximo hino. Eu tenho certeza que muitos irmãos estão com saudades, né, da gente estar indo, do pastor estar pregando, de estar os irmãos na igreja. E tem sido um momento de preparação, eu penso assim, para a igreja de Jesus Cristo. Deus está nos preparando para algo ao qual talvez a gente ainda não saiba, mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando nesse tempo. E que essa canção possa chegar ao seu coração, também aos irmãos de Uberaba, mas como foi um pedido dos irmãos, se o irmão Valdir estiver assistindo, que gosta muito desse cântico também, Deus possa estar abençoando todos os irmãos. E vamos declarar que Ele é um escudo para nós, amém? A palavra do Senhor é escudo para nós. Se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, eu tenho certeza que nós estaremos protegidos pelo Senhor. Nós estaremos guardados pelo Senhor, porque a palavra dEle nos garante isso, nos promete isso. E se nós cremos e fizermos a vontade dEle, conforme a palavra dEle, eu tenho certeza que nós seremos protegidos, amém? Enquanto o mundo vive tanto desespero, pelo menos a gente tem a graça de saber que muitas igrejas estão transmitindo o culto, estão falando a palavra de Deus e que muitas pessoas têm buscado a Deus. Aleluia, Jesus. Quero te louvar, Senhor, por toda a minha vida, enquanto eu viver, enquanto eu existir, Senhor. Que meu louvor, ó Deus, possa chegar até o Senhor, ó Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E
Jesus. A palavra dele é um escudo para as nossas vidas. É um escudo de proteção para a nossa família, para a nossa igreja, para os membros da igreja do Deus de maravilhas. Eu creio nisso. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus, eu creio nisso. Tenho certeza que você também crê aí na sua casa, nesse escudo de proteção, amém? Volta a palavra para o pastor José Donizete. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos falar um pouco da palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21. A Bíblia é bem clara quando diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Diante deste texto, eu quero deixar claro que o propósito da palavra de hoje é de que você tenha total convicção que há poder nas suas palavras. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel, nos traz um relato que nos aclareará no assunto desta noite. Ele nos trará uma luz para que nós entendamos o quão poderosa ou poderosas são as palavras na boca de um servo de Deus. Nós encontramos aqui no livro de Ezequiel, quando ele nos relata a respeito de uma visão. Porque, na verdade, Ezequiel, segundo a Bíblia, era filho de um sacerdote por nome Buzi. E Ezequiel viveu na época em que os israelitas haviam sido deportados para a Babilônia. E Ezequiel estava entre os deportados. E a Bíblia nos fala, nos relata que ele estava confinado às margens do rio Quebar. O rio Quebar, segundo a geografia, é uma extensão ou um canal navegável às margens do rio Eufrates. E lá estava o profeta Ezequiel, e por muitas vezes Deus o tomava e o levava a certos lugares para lhe mostrar algumas revelações. E em uma destas revelações,
Ezequiel, aqui no capítulo 37, ele disse que o Senhor Deus veio, ele diz aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, e os ossos estavam secos. Quando observamos o contexto desta passagem, nós podemos entender ou ter como uma revelação em 3 pontos diferentes. Ela pode estar significando ou representando um novo tempo em Israel, uma restauração em Israel no futuro, com a presença agora da igreja. Ela pode também representar muito bem a ressurreição dos mortos, mas ela aqui está dando uma ênfase maior para a situação de Israel naquela época, porque Israel estava totalmente destituída do bem maior que um homem possa ter, o direito de estar na sua casa. Eles estavam distantes agora, portanto Israel encontrava-se diante de um desajuste social, político e também econômico, porque eles se tornaram escravos dos babilônios. Meus prezados, quando Deus mostra para Israel, ou para Ezequiel, a situação da nação, ele revela aqui. E Deus então chega para o profeta que olhava assustado para aquela cena, na visão. Deus pergunta: filho do homem, poderão estes ossos reviver? O profeta então responde: tu sabes, Senhor, tu sabes. Então ele me diz, versículo 4, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada qual ou cada osso no seu devido lugar. Deus, ele começa aqui a operar um milagre, mas esse milagre ele foi condicionado. O profeta teria que profetizar. E o profeta Ezequiel começa a profetizar. E a Bíblia diz que os ossos se juntaram, cada qual no seu lugar. Agora já não era algo mais desconexo, mas ainda era um amontoado de esqueletos. E o profeta profetizou, e veio nervos, ligou os ossos, a carne e a pele. Estava agora ali um amontoado de cadáveres, mas nenhum deles tinha sequer o sinal de vida. Aí o Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, clama pelos 4 ventos. Vamos ler aqui. Versículo 8.
E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Irmãos, nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Ezequiel ali. A nossa nação está num verdadeiro desajuste social, político e econômico. Aos olhos humanos, parece que isso não vai ter fim, que não haverá solução. Para muitos já estão desesperançados. Alguns já fecharam suas empresas e já estão dizendo que não vão levantar mais, por causa da situação econômica, a situação social e política da nossa nação. Estamos desajustados. Parentes não podem se aproximar mais. Empresas, muitas delas continuam lacradas até hoje. Não se tem a estimativa concreta, mas milhões já estão desempregados. E aos olhos humanos, a tendência rumamos para um abismo econômico. Aos olhos humanos, parece que não há solução. Mas eu garanto para você que ainda há uma solução. Ainda há uma saída. E você vai entender o porquê de tudo isso. Para a gente assimilar melhor, vamos deixar esse texto aqui um pouco. Voltaremos no final. E vamos para Ezequiel capítulo 47. Uma outra visão. A Bíblia diz no capítulo 47 do livro de Ezequiel, ela fala sobre as torrentes das águas purificadoras. O Senhor estava mostrando uma visão para Ezequiel, e aqui ele diz: depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Em algumas traduções está a entrada do templo. E eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. Guardemos isso. As águas saíram do limiar da casa, dos portais da casa, e as águas corriam para o oriente, porque a frente da casa estava para o oriente. Então, versículo 2: e me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar em volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. Versículo 3 para adiantar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos os tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos, ou pela cintura. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar.
Queridos, isso aqui nos mostra uma realidade. À medida que nós vamos caminhando em obediência a Deus, Ele nos conduz a níveis mais profundos. Por isso é importante que nós nunca paremos de caminhar em obediência a Deus, para que Ele nos mostre ou nos leve a lugares mais profundos. Nas águas profundas as pedras não te incomodam, porque a lei da gravidade fará com que elas causem menos pressão nos seus pés. As pedras, elas incomodam muito na beira do rio, ou até quando a pressão ainda é muito forte sobre elas. Mas à medida que vamos andando, vamos caminhando em águas mais profundas, vai se aliviando o peso e as pedras deixam de ferir. O que aprendemos com isso? Que à medida que você vai caminhando, os problemas continuam, mas as pressões serão menores, porque Deus te alivia nesses lugares que para você parece difícil, mas Ele te ajuda em todo momento. Bom, e aquelas águas, elas corriam para o oriente, porque a porta da casa dava para o oriente. Versículo 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Isto é, está falando do mar morto. Quando aquelas águas chegassem ao mar morto, as águas seriam saradas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Irmão, já dá para a gente ter uma noção do que nós vamos falar um pouco mais adiante agora. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios, a Bíblia fala que você é o templo de Deus, ou a casa de Deus, a morada de Deus. Não, lá diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus habita em você. Deus está no seu coração. E no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. A Bíblia diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, então não é crer de qualquer forma, é crer como diz a Escritura. A pessoa pode dizer, eu creio em Deus, mas se ela não crê como diz a Escritura, esta bênção não está nela. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, quando uma pessoa que tem Deus, e eu creio que você que me ouve tem Deus, e que crê nele conforme a Escritura fala, conforme a Escritura ordena, essa pessoa, ela tem dentro de si uma fonte inesgotável. Aí voltando lá para Ezequiel, e olhando a situação do nosso país, já nem vou dizer de
outras nações que estão na mesma condição, algumas até em piores condições. Mas vamos falar daquilo que é nosso. Olhando para este país, achamos que politicamente, cientificamente, não haverá solução. Mas você que tem a graça de Deus, a vida, a pessoa de Deus através do Espírito Santo no seu interior, você tem um poder incalculável. O que você e eu precisamos fazer é unicamente profetizar. É voltarmos, porque as águas fluíam do templo para onde ele estava voltado. O poder, o manancial que está na sua vida, ele irá fluir para o lado em que você estiver virado. Então, se você ouve uma notícia negativa, procure saber de onde veio e procure voltar para aquele lado e comece a profetizar bênçãos e não maldição. Se as más notícias, aquilo que nos incomoda, está vindo da nossa capital nacional, que é Brasília, volte o seu corpo para Brasília. Volte a sua frente para Brasília. Levante as tuas mãos e pronuncie palavras proféticas. E as coisas começarão a acontecer lá, porque você profetizou. Há um poder incalculável dentro de cada filho e cada filha de Deus. Nós precisamos usufruir desta autoridade que temos e fazer com que esse poder, com que estas águas purificadoras existentes em nós possam fluir e ir até o objetivo. Esta realidade é tão grande que na semana passada o STF iria votar uma lei legalizando o aborto na nossa nação. Eles com isso estariam legalizando um dos maiores pecados que se possa imaginar, que é tirar a vida de um inocente. A Bíblia diz que numa certa vez, me parece que está no livro de Jeremias, se não me falho, Lamentações, que havia sangue na orla dos vestidos, isto é, as pessoas, essa questão de aborto não é a de agora, isso é coisa antiga, que sacrificam crianças, ou por interesse próprio, para se livrar de algumas situações, ou em alguns casos até mesmo para ofertar a Satanás. Mas é uma outra história. Eles estavam então na expectativa de fazer uma lei ser válida aqui na nossa nação. Mas na semana passada, milhares, se pode dizer que milhões de pessoas, inclusive eu, orávamos com um só propósito. Eu não sei os outros, mas eu me voltava em todas as manhãs e à tarde, voltava para o meu corpo para Brasília, para onde está a nossa capital, e de lá de casa, eu começava a profetizar, e sei que muitos fizeram isso. Eu dizia o seguinte: Senhor, esta lei não será aprovada. Por quê? Porque eles estão querendo tirarem a vida dos inocentes, e eu estou falando pelos inocentes. Estou falando por aqueles que nem nasceram ainda, nem foram gerados. Mas se forem com a lei, eles vão ser
mortos debaixo de proteção de lei. E nós oramos e profetizamos. E graças a Deus, não foi desta vez, e espero que nunca será, que o STF votou e legalizou a lei do aborto no Brasil. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? O testemunho de um acontecimento de que a nossa palavra profética, ela tem poder. Comece a profetizar então. Comece a profetizar na sua casa, na sua família. Fale coisas boas. Nunca mencione palavras negativas, mas só palavras positivas. Porque você tem poder e o que você fala acontece. Se nós dissermos palavras negativas, também vai acontecer. Aí já chamamos isso de feitiçaria. É algo que mata, que destrói. Mas nós não fomos chamados para destruir, nós somos chamados para restaurar. Aprenda, portanto, a levantar as suas mãos proféticas e a sua voz profética. E assim como Ezequiel fez, que você e eu possamos fazer, e as coisas vão acontecer. Aquilo que está desajustado, vai chegar cada coisa no seu lugar. E em breve, nós teremos nesta nação um exército poderoso, forte, que já foi criado lá no passado. E este exército é chamado de igreja. E nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja. A situação por causa do vírus que está circulando no mundo, fecharam não só algumas empresas, mas também as igrejas. Elas foram, a igreja física, elas foram fechadas. Nós não estamos aqui com 4 pessoas aqui, 5 comigo, e olha que estão distantes, uma das outras, atrás das câmeras que você não vê. Mas nós temos aqui na igreja do Deus de Maravilhas, nas quartas, principalmente domingo, a igreja é cheia. Os irmãos não estão participando aqui em Conceição das Alagoas, onde nós temos a igreja lá, por sinal, sede própria. Lá em Conceição também não estão reunindo, por causa da situação que este vírus nos levou. Então ele conseguiu nos tirar desse convívio dentro dos pavimentos, dos salões das igrejas. Mas ele não nos tirou da presença de Deus. Ele não nos tirou da unidade, porque mesmo estando distante, eu sou um com você. E juntos nós somos um povo invencível ou imbatível. Continuemos com este espírito de profetas, profetizando, levando palavras vivas e eficazes, palavras embasadas nas Escrituras Sagradas. Creiamos na Escritura conforme ela é, e usemos a Escritura, pronunciemos aquilo que Deus já falou, e as palavras serão confirmadas. Tem alguém doente na sua casa, você não pode trazê-lo aqui na igreja, mas você pode profetizar cura para esse doente aí. Você que nos ouve em qualquer lugar, eu sei que alguns irmãos nossos estão nos ouvindo e assistindo lá em Moçambique. Nós temos alguns irmãos que já relataram isso, estão nos assistindo lá, apesar de ser tarde da noite, mas alguns estão assistindo lá, ainda assistem as nossas reuniões aqui. Não são todas, mas eu tenho visto que alguns têm me falado que assistem ou vê depois o vídeo, mas tem nos comunicado. Então, aonde você estiver, seja aqui, seja fora, Deus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo. Profetize, libere palavra de vida e Deus vai te honrar. Amém? Nesta noite, que esta palavra possa ficar imbuída no seu coração, para que você nunca esqueça que o poder, a morte e a vida, a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. Então, se a morte e a vida estão no poder da palavra ou da língua, usufrua deste poder para trazer vida e não
morte. E nunca se esqueça que na sua vida ou na sua palavra tem poder. Que dentro de você existe um rio inesgotável, que é chamado rio da graça de Deus. Vamos fazer esse rio fluir agora. Nesses dias em que estamos voltados para a oração, para jejuns, clamando a Deus por todas e qualquer situação, vamos aproveitar esta ocasião para juntarmos essas forças desses rios de vida que há em nós, voltarmos para todos os lados do nosso país e do mundo. E eu creio, irmãos, que em breve nesta nação, eu creio, espero, tenho dito isso, não é de agora, há muito tempo, que haverá um rio caudaloso, chamado Rio do Espírito Santo, que vai percorrer os 4 cantos desta nação, levando um avivamento. Este rio do Espírito e da graça levará salvação para os presidiários, levará cura para os que estão hospitalizados, ele levará restauração para aqueles que estão na zona da prostituição, ele levará transformação na vida daqueles que estão em conflitos matrimoniais, ele fará com que o coração dos pais se converta aos filhos e os filhos se convertam aos pais, conforme está no último versículo do Antigo Testamento. Ele fará isso e muito mais, porque esse rio trará nesta nação um grande avivamento, é o que nós estamos aguardando. E eu estou crendo que tudo o que está acontecendo é a preparação da igreja para esse grande avivamento que eu espero que venha antes do arrebatamento da igreja. Para isso, irmãos, estejamos ligados, não volte os teus olhares para outro lado, a não ser para cima. Jesus, a palavra de Deus diz: levantai as vossas cabeças, porque vem o Rei da Glória. Então o Rei da Glória está vindo. Levante a sua cabeça, erga os seus pensamentos para o alto e espere a volta de Jesus. Mas eu creio que ele ainda vai fazer um reboliço através das palavras proféticas. Ele vai fazer um reboliço, ele vai fazer um ruído nesta nação e quem sabe em todo o mundo, para que cada coisa se ajuste no seu lugar, e através disto o mundo saberá que quem é o nosso Deus, que Ele é o Senhor, que Ele pode fazer todas as coisas. Nós estamos na expectativa, muitas pessoas estão na expectativa que um único homem, um único governador ou presidente vai salvar a nação, vai salvar o mundo, mas nós sabemos que o nosso Salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei que Ele pode estar usando o nosso presidente atual, porque foi o único que até hoje o único presidente que até hoje eu vi dobrar os joelhos em praça pública e não tendo vergonha do nome santo de Jesus. Por causa disso eu creio que Deus está usando ele, não estou destituindo não, mas eu sei que o nosso único grande Salvador chama-se Jesus Cristo. É Ele que tem dado poder às autoridades, e através de nós e da nossa oração, da nossa busca, esse nosso Jesus ainda vai fazer grandes coisas. Eu ainda vou ver, eu espero ver isso ainda acontecer, é o que nós aguardamos. Ainda hoje eu estava, pastor, lendo, hoje não, ontem e hoje, não foi só hoje, ontem também, eu lendo a primeira Bíblia que eu ganhei do nosso pastor, que já faleceu lá em 1989, em outubro de 89 ele faleceu. Em 77, ele me deu uma Bíblia. No dia 7 de março de 77, ela fez agora 43 anos. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em um tempo em que havia grandes milagres. A gente via os cegos enxergarem, nós vimos paralíticos andarem, e não é ilusionismo, não era apenas algo assim emocional. A gente via as pessoas sendo curadas. Eu me lembro que um dia uma mulher trouxe uma criança pequena, bem pequena, assim, não tão pequena, ela já andava. O menino estava cego e ela foi na igreja, a igreja estava fechada. Eles vieram do estado de São Paulo, da grande São Paulo. Então eles vieram, um casal de empresário,
lá. Eles trouxeram o menino porque ficaram sabendo dos milagres aqui em Uberaba. E eles foram lá na rua Conde Prado 56, não me falha o número. Nós estávamos lá quando eles chegaram e não tendo reunião. O missionário, na época, ele fez a oração lá na casa. E ele orou para o menino, e impetrou uma palavra profética de milagre, e perguntou para o menino se ele estava vendo alguma coisa lá no fundo do quintal. O menino falou: o que é que você está vendo? Eu estou vendo um negócio branco, porque tinha uma lata de branca, assim, tinta, né, em cima de um poste lá no fundo. Eu estou vendo um negócio lá, branco lá. Então o menino estava enxergando. Aí o pai daquele menino, ele falou assim para o missionário: eu vou te dar o meu carro em recompensa a esse milagre. O missionário falou: eu não quero o carro. De graça eu recebi, de graça eu estou dando. Ele não pegou o carro novinho. Mas ele não fez essa barganha. Então hoje, irmãos, a gente tem visto muitas barganhas, muitas coisas, e talvez por isso o Espírito Santo não tenha operado com tanta clareza no meio do povo. Mas esse tempo vai voltar, esse tempo vai voltar. E nós vamos ver Deus fazendo coisas extraordinárias, para que aqueles que maldizem e blasfemam do nome do Senhor nosso Deus, saibam que Ele é o Deus verdadeiro, e que esse Deus verdadeiro te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos encerrando, né? São 8 horas, estamos encerrando mais uma palavra aqui hoje, mas domingo tem mais. Se Deus quiser, domingo tem mais, né? Às 7h30, né, pastor? Domingo às 7h30 também. 7 horas domingo, né? E o pessoal de Conceição também aguarde, porque domingo também tem lá em Conceição. Vai ter para Conceição domingo de manhã? Ah, não, é só aqui. Não, é só aqui. Então, domingo às 19 horas, pastor Alceu estará aqui para ministração de mais uma palavra. Vamos encerrar com oração. Pai, nós te agradecemos e abençoamos cada pessoa que está em casa agora nos ouvindo, os irmãos da igreja, aqueles irmãos que também não são da igreja, mas estão participando conosco. Onde estiver esta vida, seja alcançada e abençoada, fortemente abençoada, em nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos por aqueles que têm ido nas igrejas e mantido as finanças da igreja através dos dízimos e das ofertas. Estamos falando com pessoas de várias denominações, não é só da Deus de Maravilha. Então seja fiel à sua igreja, seja fiel nos seus dízimos, na sua oferta, nesse momento de crise financeira. Não esqueça que a sua igreja precisa continuar sobrevivendo até que novamente tudo volte à normalidade. E que Deus abençoe os fiéis em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, só um pedido de oração aqui. A irmã Janete Moutinho, pedindo oração pela família. Janete. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa é nossa irmã Janete. Ela pediu uma oração. Seja qual for, minha irmã, a causa que você está enfrentando, eu estou liberando uma palavra de vida para a sua vida, e você alcançará esta graça, esta bênção, porque eu estou pedindo em nome de Jesus, e eu sei que Ele tudo pode. Tome posse da sua bênção, e você será uma pessoa feliz e testemunhará daquilo que você recebeu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Existem belezas que alegram a
Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.